apresentando, em seguida você se apresenta, porque tem gente que não me conhece, não te conhece, embora a gente se conheça. Eu É, sou desde pequenininhos. meu colega de Rafa desde pequeno, lá meu colega Antônio Vieira, e advogado, funcionário público, e que a gente está nesse projeto aí que eu comecei com o Eric, está na live também, e aí Rafa também está conosco, ministro da Política FC. A gente está para bater esse papo hoje aqui, sem muitas delongas e sem muitos termos técnicos, talvez porque tem gente que talvez não esteja inteirada nesses termos jurídicos, e Rafa também é advogada, mas ela vai se apresentar agora, para quem não conhece. Então, eu sou Rafa, né? Mais conhecida como Rafa Queca. Então, eu sou advogada, mas não, atuei no Brasil muito pouco. Eu vim para cá em 2011, onde eu fiz um mestrado, mas esse mestrado não é verdadeiro. Tem provas. E moro aqui, morei um tempo em Brasília, mas moro aqui desde então e trabalho para uma multinacional aqui na França. O doutorado também é verdadeiro, mas Bolsonaro não adianta me chamar, porque eu não duraria 12 horas no seu Ele só governo. chama currículo fake, relaxa. Não, não, não. É. Então, Rafa, a gente vive essa Então, situação aí difícil desde aqui no Brasil, de fevereiro, aí na França um pouquinho antes. E como é que começou, já que você mora na França, em Paris, como é que foi as primeiras notícias dessa pandemia, mesmo antes de ter sido decretada a pandemia, como foi a reação do povo francês, a sua reação? então, né? Primeiro, desde já, deixa eu dizer só uma coisinha. Eu vou pedir para Joe me interromper algumas vezes, entendeu? Ele não é machista, ele não interrompe mulher, mas é porque, como eu tô aqui trabalhando muito com o inglês e com o francês, eu acabo esquecendo algumas palavras em português. E aí pode me interromper, Joe, para me ajudar, viu? Então, em relação ao Covid, né? Que é a situação que a gente está vivendo agora e tal. Aqui a gente soube do primeiro, o primeiro caso foi na China, né, no dia 1º de dezembro. Foi o primeiro caso identificado. Mas somente no dia 31 do 12, eu tenho uma pesquinha aqui das datas, porque minha memória, né, dá uma break de vez em quando. E no dia 31 do 12, a gente teve o primeiro caso reportado do Covid na China ainda, né? E aí a gente só foi ouvir falar do Covid aqui na Europa no dia 24 de janeiro. No dia 24 de janeiro, a gente teve o primeiro caso confirmado aqui na França. Mas foi um caso aleatório, foi um chinês que estava visitando a família e que veio para a França, veio de retorno para a França, mas ficou isolado. Então, até então, para a gente, era o início de tudo, entendeu? Aí no dia 31 de janeiro, a gente teve o caso que aconteceu em Roma, na Itália, dois turistas chineses, né, que testaram positivo para o Covid. E esses turistas chineses, eles tinham chegado em Milão e eles tinham feito uma viagem interna na Itália, por algumas cidades, chegando em Roma. Então eles passaram entre Milão e Roma, foram 8 dias visitando a Itália e passando por alguns locais. E aí eu sei que no dia 23, dia 31 de janeiro foi quando eles foram testados positivos em Roma, mas aí eles já tinham alastrado por algumas cidades da Itália. Eu sei que no dia 16 de fevereiro a gente teve um problema técnico aqui na França, que é semelhante ao que vem ocorrendo no Brasil, mas não com tanta intensidade. O que foi esse problema técnico? A gente teve uma troca de ministro da Saúde. No dia 16 de fevereiro, a Agnes Buzyn, chama Buzyn aqui, era a ministra da Saúde aqui na França, e ela deixou o ministério, abandonou o cargo para concorrer às eleições de Paris. Ela ia concorrer para a prefeita de Paris, pelo partido do atual presidente, que é o Macron, né? Ela deixou, na verdade, o cargo foi uma decisão em cima da hora, foi porque o candidato da chapa de Macron, ele foi pego, mais uma semelhança com o Brasil, num escândalo, né? Ele foi pego, ele foi afastado, depois de ter sido filmado se masturbando para amante. Aí ele foi afastado das eleições e ela tomou o lugar dele nessa participação. Então, eu acho que o fato de, no dia 16 de fevereiro, a gente
ter tido essa troca no Ministério da Saúde fez com que algumas coisas se atrasassem em relação à percepção do Covid na França. Porque no dia 21 de fevereiro, a gente já, em Lombardia, em Milão, a gente já tinha 16 casos confirmados de Covid. No dia 22, essa quantidade de casos na Itália passou de 16 para 60 casos. Entendeu? E em 24 horas. Então foi um pulo. Eu estou falando, gostaria de deixar claro que eu estou falando dos números oficiais. Óbvio que tem gente que afirma que houve casos em Paris em outubro, em novembro, mas a gente não tem como saber. Eu estou falando dos números oficiais, né? Então, assim, aqui na França, apesar do dia 22 de fevereiro ter sido, na Itália ter confirmado 60 casos, ter sido confirmados casos, e as primeiras mortes oficiais no dia 22 de fevereiro, no dia 24 de fevereiro, aqui na França, foi anunciado que não havia mais caso nenhum de Covid. Então, as pessoas meio que ficaram mais tranquilas, entendeu? Porque, bom, então, tudo bem, é fronteira com a Itália, a gente vai tomar mais cuidado, mas a partir do momento que você não tem, que o próprio governo diz para você, não tem casos de Covid mais na França, você fica despreocupado, você toma os devidos cuidados, mas você fica mais leve. Então, aí o que aconteceu? No dia 25 de fevereiro, morreu um vereador municipal. Só que no atestado de óbito dele foi colocado como embolia pulmonar, não foi colocado como Covid. Então a gente começou a perceber, como ele era uma figura notória, o caso da morte dele saiu nos jornais. Então a gente começou a perceber que existiam casos de Covid, só que não eram tratados como Covid. Eram tratados como embolia pulmonar ou insuficiência respiratória. Então, no caso, quando eu falo existem semelhanças no combate do Covid entre o Brasil e a França, justamente, já demonstro a primeira semelhança, que é o início não ser levado tanto a sério, né? Não saber qual é a real situação do país diante da pandemia do Covid. Aí eu sei que no dia 29 de fevereiro, aí a gente está falando, o primeiro caso na França foi dia 24 de janeiro. No dia 29 de fevereiro, um mês depois, a Itália ela completava mais de 18 mil testes feitos. Ela tinha 29 mortes, mais de 1.000 casos positivos, no dia 29 de fevereiro. E na França, a gente só completava oficialmente 100 casos confirmados. Então, assim, a discrepância entre os 1.000 mortos, os 1.000 casos confirmados da Itália e só 100 casos confirmados aqui durante todo esse período, fez com que as pessoas meio que não acreditassem que essa pandemia iria realmente chegar aqui, né? Quando no dia, inclusive eu, né, casei no dia 26 de fevereiro, estava tudo normal, enfim, a prefeitura daqui estava funcionando normal. E no dia 2 de março, a gente teve 3 mortes pelo Covid. E aí foi oficialmente as mortes pelo Covid, né? As 3 mortes pelo Covid. Só que o que acontece em relação a essas mortes é que as coisas se multiplicam muito rápido, né? Na Itália se multiplicou muito rápido e aqui se multiplicou muito rápido. Então, a partir do momento que a gente teve 3 mortes no dia 2 de março, mas no dia 3 a gente já tinha 14. Então, ia se multiplicando. A gente passou a ter os casos os registros passaram de 100 casos durante 2 meses para 212 casos, entendeu? Em apenas uma semana. Então, a gente começou a ver o aumento muito rápido dessa situação. Porque o Covid, eu tenho uma amiga que é médica, inclusive, que vai participar de uma live aqui com a gente, e ela falou que justamente que o pior nessa doença é o contágio. O contágio ele é feito muito rápido. E a proliferação do vírus é feita de maneira muito rápida. Então, a partir do momento que a gente teve, já começou a se morrer gente, a gente sabia que 14 dias atrás as pessoas estavam se infectando, sem saber que o nível estava chegando, que a gente estava chegando a esse nível. Mas aí a gente vem para a segunda semelhança com o Brasil. Apesar do dia 3 de março a gente ter 212 casos ativos, a gente ter 4 mortes,
No 3 de março. No dia 7 de março, quando a França contabilizou 949 casos, sendo 336 casos em 24 horas, teve apenas, eu digo apenas porque, diante dos números que estavam se vindo na Itália, aqui era tido como mínimo 16 mortes. Então, no dia 7 de março, a gente teve 16 mortes. Agora, o que acontece? No dia 7 de março, a gente teve 16 mortos e o nosso presidente, que é o presidente Macron, ele foi ao teatro com a primeira-dama, né? Ele foi ao teatro e ele disse abertamente e claramente que o objetivo dele em ir ao teatro nesse dia era incentivar os franceses a continuarem a sair. Entendeu? Apesar dos números, ele chegou a fazer a seguinte, ele fez uma declaração sobre isso. Ele falou: a vida continua, não há motivos para a gente se fechar. Além dos vulneráveis, nós não devemos mudar nossos hábitos de saída. Então, você vê que ele também, como presidente, ele minimizou a situação do Covid no início. Entendeu? Gente, eu sei que o Joe vai anotando as perguntas aí, porque depois eu respondo. É minha primeira live, gente. Aí eu ainda não sei falar com o Joe e ler as perguntas e tal. Eu ainda fico. O primeiro comentário e já intercalo com algumas perguntas. Pronto, tá certo. Eu tô dando só um balanço assim do que foi, que saiu da China, entrou na Itália, chegou aqui na França e o descaso inicial, essa semelhança que tem com. Eu acho que é uma coisa universal do ser humano, né? O início do Covid, ele não foi levado a sério em nenhuma cidade, de fato. Não foi levado a sério na Inglaterra, não foi levado a sério nos Estados Unidos. Então, assim, não é uma coisa, meu Deus, o Brasil não leva a sério no início. Não, o Brasil não levou a sério no início, como todos os outros países também não levaram. Porque a gente nunca, é aquela coisa, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Entendeu? E aí, o problema todo é que, apesar da semelhança do discurso contra o isolamento, apesar da semelhança entre o discurso de Macron e o de Bolsonaro contra o isolamento, ele, pelo menos, estava com esse discurso, mas ele continuava tomando medidas preventivas. Como que ele dissesse assim, não vai acontecer, mas se acontecer, pelo menos vamos estar cobertos, entendeu? Ele chegou aí visitar doentes no hospital, apesar da gente saber que isso não é recomendado, mas na época era o início do Covid no mundo, então ninguém sabia realmente o que se devia, o que não se devia fazer e tal. Então, assim, ele pediu um estoque de máscara para a China, ele fez o pedido do estoque de máscara da China para os trabalhadores da saúde. Ele pediu que nós, cidadãos, aqui é cidadão, citoyen, que nós protegêssemos nossos idosos, que a gente protegesse os sem-teto, que viviam em extrema pobreza. Então, assim, ao mesmo tempo que ele fazia um discurso contra o isolamento, ele também não era tão radical na prevenção, entendeu? Ele não fingia que nada estava acontecendo. Mas ele sempre fazia aquela coisa de calma, gente, não há motivo para não sair de casa, vamos cuidar dos vulneráveis, mas a gente não tem que parar e tal. Mas ao mesmo tempo ele dizia, não, calma, vamos fazer medidas proporcionais, não desproporcionadas, assim. Ele disse bem no início, no dia 7 de março, entre o 7 de março e o 12 de março, ele disse que não iria fazer medidas restritivas, porque não seria sustentado ao longo do tempo, entendeu? Então ele estava naquela coisa de eu quero fazer alguma coisa, mas eu ainda não acredito totalmente que isso vai fazer e eu não quero dar esse passe contra a economia, que na verdade a maioria dos governadores do mundo pensam na economia de fato em um momento como esse, que não querem quebrar a economia. Mas ao mesmo tempo ele ficava na prevenção. Aí o que acontece? Eu acho que ele teve essa atitude porque a França ela estava saindo de uma greve geral, entendeu? As greves aqui na França elas são verdadeiras, entendeu? Elas não são greves tipo de classes. Uma classe apoia a outra e viram uma greve geral. Então nós ficamos 1 mês e meio em casa trabalhando antes disso tudo começar.
E eu acho que, inclusive, que foi isso que fez com que a gente atrasasse o contágio, porque no mês de dezembro e o início de fevereiro, a gente teve essa greve aqui na França, a maioria das pessoas trabalhava em casa, o transporte parado, tudo parado, entendeu? E eu acho que o fato de a gente ter tido essa greve fez com que ele ficasse com medo da economia quebrar ainda mais. Você tá entendendo? Enfim, aí eu sei que, além do novo, além da questão da greve, né, a gente veio assim de a gente estava preso por causa da greve, preso por causa do inverno, que é janeiro, fevereiro e março, e chegou a pandemia. Então ele não queria fazer as medidas restritivas porque era um momento que a gente ainda não sabia como estava e como não estava, e todo mundo estava querendo sair. Você começava a ver o sol, você começava a ver o dia, aqui você não via, no inverno aqui é muito frio, é muito cinzento, então você não tem o sol e tal. Então você vê o sol, você está com vontade de sair. Aí ele não queria acabar com a popularidade dele, que é uma coisa que acontece muito com os políticos, né? Eles se preocupam muitas vezes com a própria imagem ou com a própria popularidade e não querem acabar arranhando essa imagem. E no dia 12 de março, a gente teve o primeiro discurso televisivo do presidente Macron. Né? Ele afirmou que a gente estava no início da pandemia, que ele anunciou algumas medidas de controle, ele fez o fechamento de escolas, de creches, de universidade, algumas cirurgias não urgentes foram canceladas. Então, assim, ele ainda chegou a dizer uma frase que dizia assim, estamos no início de uma crise sanitária. Uma das crises mais graves que atingiu a França em um século, entendeu? Mas é aquela coisa, ele, ao mesmo tempo que ele dizia que era uma crise sanitária, que era preocupante, ele também não fez o lockdown logo de início, você tá entendendo? Só que o dia 12 de março caiu numa quinta-feira. E o que é que aconteceu? Você fechou as escolas, você fechou as creches, suspendeu o trabalho, no fim de semana as pessoas agiram como no Brasil. Você está de férias. Então, assim, você tem sol, não tem trabalho, não tem escola. Vamos fazer o quê? Foi todo mundo para os parques, todo mundo para os jardins, né? Ficou aí, começou a lotar os ambientes públicos. E aí, é nesse momento que eu finalizo a semelhança entre o Brasil e aqui. Porque o que é que acontece? A partir do momento que o governo viu que a população não estava levando aquela situação a sério, que estava fazendo, achando que eram férias, porque eles tinham suspendido, né, que tinham suspendido as aulas, enfim, ele no dia, né, 16 de março, então entre o 12 de março e 16 de março, se passaram 4 dias. Então, no dia 16 de março, ele fez o segundo pronunciamento televisivo. E lá, ele decretou o lockdown total. Entendeu? Então, assim, ele fez... Na verdade, a gente já sabia que ia ter... A gente viu algumas reportagens falando das pessoas que estavam nos parques, falando que ele não estava gostando da situação e tal. Então, a gente já sabia que no dia 16 de março, que era quando ele ia fazer o pronunciamento, que não vinha coisa boa por aí. Então, no dia 16 de março pela manhã, as filas dos supermercados estavam insuportáveis. Aquela coisa do papel higiênico, que eu não sei o que as pessoas têm em relação ao papel higiênico, que simplesmente correram e compraram todos os papéis higiênicos, arroz, macarrão, enfim. Foi uma loucura no dia 16 de manhã, né? Porque até então, a gente sabia que ele ia fazer o pronunciamento à noite, mas a gente não sabia do que se tratava. Então, nesse segundo... Esse mesmo problema com pronunciamentos aqui no Brasil também, mas por motivos diferentes. Você depois vai fazer um paralelo e me explicar essa situação. Mas aqui os pronunciamentos, eles foram... Ele fez um pronunciamento no dia 14, dizendo assim, gente, tome consciência, vamos com calma, no dia 12, vamos com calma, realmente é uma crise sanitária, estamos no início e tal. Mas as pessoas não quiseram ouvir, ele já foi no dia 16, como a gente diz, na Bahia, já foi metendo o pé na porta. Tá bom, vocês não escutaram não? Agora vocês vão ver. Aí ele limitou todos os deslocamentos. Os deslocamentos só estavam
os deslocamentos só eram previstos, né? Eram limitados a supermercado, farmácia e médico. Somente. Entendeu? E, inclusive, até 1 quilômetro da sua casa e por 1 hora. E você precisava fazer a retirada da autorização no site do governo. Então, você fazia essa retirada da autorização no site do governo até 1 quilômetro e 1 hora da sua casa. E ele disse que essa medida seria decretada por 15 dias. Ele instaurou o home office obrigatório, só se fosse impossível. Entendeu? E ele disse que sanções seriam aplicadas. Que sanções são essas, né? 135 euros para a sua primeira saída e prisão para a segunda. Que delícia. Pois é, lockdown total, né? Ele ainda afirmou, ele ainda... O euro tá R$ 6? É? Vale R$ 6 um euro, né? O euro tá Então, R$ 6. R$ 800 mais ou menos, uma conta por alto. Como? Uma multa Uma de conta por alto, 135 vezes 6. Eu R$ 800 fiz mais ou direito porque eu menos. sou péssima em matemática. É de 800 mil Mas, reais. pois é, 800 a R$ 1.000. E aí, ele implantou essa multa de R$ 800, digamos assim, para se você fosse pego na rua sem autorização ou fora dos seus 1 quilômetro ou 1 hora, né? Aí o que é que acontece? A partir do momento que ele implementou essa situação, aí vem por que eu acho que a França e o Brasil são diferentes. O francês, ele não ficou na birra. Ele não ficou tipo, eu vou tentar burlar o sistema, eu vou tentar sair. Eu tenho uma desculpa. Não, gente, eu tô me sentindo muito preso em casa, eu vou ter que viajar para aqui perto, eu vou ter que ir para praia, eu tenho que bater perna, eu tenho que correr na orla. Não, o francês, ele interiorizou que ele tinha que ficar em casa e ponto final. E ele ficou em casa. Você olhava pela janela, você simplesmente via que não tinha ninguém na rua. Paris é uma cidade extremamente movimentada. Se eu mostrar a minha rua agora, você vai ver que ela é extremamente movimentada. Mas você parecia um velho oeste vazio. Você não via, ou não havia passos. E olha que assim, eu simplesmente fazia com que... Eu me perdi, desculpa. Eu aqui do meu lado tenho o Hospital Santo Antônio, que é um dos maiores hospitais, inclusive foi o que o Ronaldo, o fenômeno, o gordinho, fez a cirurgia do joelho. Então, assim, as pessoas que saem do hospital, você vê o mínimo de movimento, mas mesmo assim o movimento era muito baixo. Muito baixo. As pessoas evitavam de sair realmente na rua, entendeu? Então, eu acho que foi essa a principal diferença entre aqui e aí, que as pessoas levaram o isolamento a sério. Elas disseram, não, realmente a situação está calamitante, nós vamos ficar em casa. E ficaram em casa. Em apartamentos que são de... Quem leu a minha última coluna, a última ou a penúltima coluna, viu que os apartamentos em Paris são de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados. Às vezes você tem um apartamento que é um quarto e o banheiro é do outro lado do corredor. E as pessoas, elas interiorizaram que aquilo era a realidade delas para que o coletivo, né, fosse levado a sério, para que fosse muito maior o respeito ao próximo, a responsabilidade coletiva, você está entendendo? Entendi. Para fazer o paralelo, Rafa, aqui, a cada notícia ruim que a gente tinha, depois de todas as notícias ruins que a gente teve de Itália, de China, de França, né, dos outros lugares, a gente tinha uma declaração do presidente da República, não só a declaração, como algumas ações também, que ministros da saúde foram demitidos, né? Mas, exemplo, a OMS declarou dia 11/3 a pandemia, e aí dia 9, Bolsonaro disse que estava superdimensionado o coronavírus. E aí o primeiro óbito no Brasil foi 17 de março, no dia 20 de março ele disse que depois da facada não ia ser uma gripezinha que ia afetar ele. Ou seja, a cada notícia ruim que a gente tinha, o presidente fazia questão de desconstruir uma situação dolorosa e difícil que a gente estava vivendo, né? E o aumento de casos aqui foi muito grande, assim como na França, em determinado momento, né?
Até o dia 14 de março, a gente tinha 100 casos confirmados. No dia 21 de março, uma semana depois, isso pulou para 1.000, que é aquela questão, né, que as pessoas estavam sendo contaminadas quando a gripezinha estava se disseminando. Mas no E caso aí, de Bolsonaro, ele fez com ele não, no caso do Bolsonaro, ele foi ainda pior, então, porque o Macron ele minimizou, mas ele tomou atitudes preventivas. E ele minimizava, mas ao mesmo tempo ele dava o exemplo, ele dizia talvez não seja tão ruim, mas talvez seja ruim. Então ele ficava meio que em cima do muro. E Bolsonaro, pelo visto, não, né? Bolsonaro tinha convicção, pelo menos, não sei se era a ética de convicção ou a ética de responsabilidade dele, mas eu acho que ele tinha convicção de que é uma gripezinha. Eu acho que ele tem até hoje uma convicção que é a gripezinha. Ele apenas se rendeu ao discurso, porque senão ia começar a ter uma responsabilização política dele com relação a isso. Mas vou passar para as perguntas aqui, que as pessoas estão indóceis te perguntando coisas aqui. Gabi Oh, de Lamora, Deus. Ai, Gabizinha, adoro ela, nossa adoro, colega de paixão. brasileira, está perguntando como é que estão as fronteiras de Paris e da Europa, se elas estão liberadas para os brasileiros e daí para cá, como é que está essa questão? Então, assim, as fronteiras estão totalmente fechadas no espaço Schengen. O espaço Schengen são os países da Europa, União Europeia, né? As fronteiras estão totalmente fechadas. Inclusive, alguns países dessa União Europeia já abriu para outros países da própria União Europeia. Por exemplo, a Espanha ela já abriu para outros países da União Europeia e a Portugal também abriu. Agora, a França ainda não abriu. Por exemplo, se a gente quiser passar férias, tem que ser dentro da França ainda. A gente não tem o poder de sair da França. A não ser que a gente faça como o Vetraibo e pegue um passaporte diplomático. Mas aí não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? O ex-ministro da Educação, ele tinha um passaporte diplomático que fez ele entrar rapidinho passar por essas barreiras. Mas se não, se você é um ser humano normal, comum, as fronteiras estão fechadas nesse momento para então, para qualquer parte do mundo, as fronteiras estão fechadas. Mas, para o brasileiro, a segurança ainda é maior. Eu acredito que essa. Trancadas, ainda não estão só fechadas, não, estão trancadas e cimentadas. Justamente. Você só pode vir do Brasil para a França se você for realmente um cidadão e achar que sua vida está correndo perigo. Entendeu? Que você é um cidadão francês, né? Teve um Você tem que chamado da ter. Itália, né? a embaixada da Itália, em determinados momentos, para você ver, a Itália, onde foi o pico da pandemia, em determinado momento, chamou os cidadãos italianos para voltarem, porque o Brasil não dava condições de segurança. Você vê a que ponto chegamos. Aqui também teve a mesma coisa. A gente tem 2 ou 3 semanas que no jornal passou que mesmo que as fronteiras se abram para determinados países, que não vai abrir para o Brasil. Inclusive, eu trabalho, como eu te falei, eu trabalho numa multinacional em que os contratos com o Brasil está suspenso até segunda ordem. Não tem um prazo, tipo, não, o contrato está suspenso por um mês, daqui a um mês a gente conversa para ver. Não, os contratos estão suspensos até segunda ordem. Ou seja, a visão que nós temos de fora do Brasil hoje é de que está desgovernado, que a situação vai piorar mais e que esperem o pior, entendeu? Tanto que não se fazem planos. Essa empresa que eu trabalho, ela tem um contrato com Fortaleza. E os contratos estão todos suspensos e não se tem um plano de volta para esses contratos. Entendeu? E é triste porque a gente tem contratos na África, em países que estão em uma situação, às vezes, ruim, mas que pelo menos tem uma esperança de que vão melhorar porque estão aplicando determinadas medidas de controle que o Brasil não está aplicando. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma previsão para países da África, que é uma situação econômica pior do que o do Brasil, e para o Brasil a gente não tem. Então é muito triste você estar de fora do seu país e você ver essa imagem em relação aos outros, essa imagem que passa para as outras pessoas. Tipo, as pessoas fazendo piadas ou não levando a sério, ou dizendo assim, você chega aqui num lugar e você diz assim, a pessoa percebe pelo seu sotaque que você é brasileira, e diz assim, meu Deus, mas o que está acontecendo no Brasil? Que loucura é aquela? Tipo, ninguém falou assim, que loucura é aquela que está acontecendo na Itália. Na Itália foi pior, foi uma maluquice total. Mas ninguém diz assim, ai meu Deus, que loucura é aquela que está acontecendo na Itália? Não, diz, que loucura é essa que está acontecendo no Brasil, entendeu?
Então é muito triste, assim, eu morei em outros países, entendeu? Eu morei, eu fiz um curso nos Estados Unidos, eu morei em Nova York, morei em Orlando. E assim, eu nunca, em toda a minha trajetória de morar fora, eu nunca senti vergonha de ser brasileira. E dessa vez eu sinto um pouco ainda, não sinto, tipo, não sinto vergonha do meu, não é que eu sinta vergonha do meu país, eu acho que meu país é rico, tem meus amigos, minha família estão todos aí, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele receio, você fica assim, tá acontecendo isso, né? É o presidente, mas sabe, você não sabe nem o que justificar, porque você está justificando o injustificável, entendeu? E é muito complicada essa situação. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, então, enquanto eu tento resolver essa questão do áudio. É de Tico Filadelfo. Ele está perguntando como é a questão da subnotificação aí na França, se ela existe assim como existe aqui também. Existe, existe. A subnotificação aqui, eu acho que existe em todos os países, porque você não tem como ter um controle de todo mundo, né? Como eu falei no início, aquela questão do muitas pessoas que morreram aqui na França, que foram colocadas com embolia pulmonar, com insuficiência pulmonar, e que não entraram na estatística de Covid, entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente teve muita subnotificação, mas a gente tinha, o governo Macron, ele botou em prática um grupo especial só para fazer essas contagens de subnotificação. Então, a gente sabia que a gente tinha, por exemplo, 1.200 mortos naquele dia, mas que o número poderia chegar a 2. Estou te ouvindo. Tá. Eu, Essa questão dos serviços essenciais. Aqui foi determinado salão de beleza, academia e barbeiro, salão de beleza como serviço essencial. Como é que isso funcionou aí na França? então, amigo, existe uma coisa que vem da raiz. Então, que modifica toda essa ideia de serviço essencial, que nós não temos na mesma escala serviços como empregadas domésticas, babás, né, mão de obra barata. Nós não temos esse tipo de serviço aqui. Então isso já não entra como essencial porque você vive sem, né? Inclusive, teve uma reportagem que saiu em Portugal, dizendo que algumas casas em Portugal estavam tendo que ser reformadas porque o brasileiro estava imigrando para Portugal e eles eram obrigados a fazer o quarto de empregada que nunca existiu. Então, assim, o que é essencial, né? Aqui, o fato de uma coisa que faz com que os serviços essenciais sejam realmente os essenciais é que todo mundo é igual. A discrepância de salário é muito baixa. Você tem um garçom ou os empregos que no Brasil é tido como ruins, que não é verdade, que ganhando um salário mínimo, que é de 1.200. E você tem um chefe de empresa que ganha um salário de 4.500 euros. Então, entre um garçom de 1.200 e um salário de 4.500 de um diretor, não existe uma discrepância muito grande. Então, você acaba não obrigando pessoas do subemprego, que não é subemprego, a trabalhar para manter seu luxo. Porque o luxo não existe, porque a maioria está quase no mesmo... Aí que a maioria está quase no mesmo barco, entendeu? Então, assim, a gente teve o lockdown, né? E os serviços essenciais eram somente supermercado, farmácia e médico. Ponto. Entendeu? E tinha, óbvio, bombeiro. Quando eu falo cada uma das suas vertentes. Tinha bombeiro, SAMU, né? Esses serviços essenciais. Mas você não tinha todos as empresas fecharam. Elas realmente tinham um plano, né, óbvio, de apoio do governo, que a gente pode falar mais adiante, para essas empresas, para que não... Ele, desde o início, o primeiro discurso dele, ele falou que não ia ter empresa que iria falir, nem ia ter trabalhador que seria desempregado. Isso aí foi uma coisa que ele colocou desde o primeiro discurso dele. E a gente não tinha... aí você dizer assim, não, vamos botar o barbeiro e o salão de beleza como serviço essencial. Como assim? Tipo, se as pessoas estão isoladas em lockdown dentro de casa, não tem como isso ser essencial. Você tá entendendo? É essencial para quem?
Aqui a gente teve graças a Deus, a gente teve um freio, porque essas medidas, esses decretos foram do Executivo Nacional, Federal, né, do Presidente da República. Mas graças a Deus os governadores bancaram uma posição diferente e foram garantidos pelo STF, né, uma decisão do STF, de que cabia aos governadores, sim, organizar essa questão da logística, do funcionamento dos serviços essenciais, do que ia estar aberto, do que ia estar fechado. Porque senão o Brasil estaria muito pior hoje do que está, né? Pois é, eu Embora, soube que no nosso estado, né, na Bahia, dois rivais políticos se juntaram a favor desse isolamento, né, que foi o Rui Costa e o Neto, que são partidos opostos, se eu não me engano, e se juntaram para manter isso. esse isolamento, porque eles sabiam da importância, né? Então, E assim, sabem que são gigantes dessa pandemia, todos os dois. Politicamente eles estão enormes porque foi um ato, inclusive, muito simbólico assim da questão de se unir o DEM e o PT, que são estruturas de política completamente opostas no cenário do liberalismo, conservadorismo, progressismo, para segurar um pouquinho a barra que estava vindo lá de cima como rolo compressor da desgovernança que a gente teve no Brasil durante esse período. aqui a gente, todos os políticos, eles se juntaram. Não teve, assim, assim, quando a crise realmente de Covid aconteceu, não existe um partido contra o isolamento, não existia um partido que estava criticando. Não, todos se juntaram e resolveram, não, vamos combater o Covid e depois a gente vê nossas divergências políticas. Então a gente não teve esse tipo eu esqueci a palavra em português, mas a gente não teve esse tipo de ataque do governo federal para o governo. Não, tá todo mundo unido para salvar o máximo de vidas. Com relação aos auxílios, Rafa, aqui no Brasil a gente teve um auxílio que, inclusive, no início, diferente do que fala o governo federal, ele queria dar R$ 200, né, para a parcela pobre da população, e o Congresso Nacional, depois de ampla negociação, aumentou isso para 600, e aí ele gostou da brincadeira e hoje já vai, inclusive, ampliar, né, o auxílio emergencial. Mas o que se viu foi uma extrema dificuldade, por exemplo, apoio aos empresários, eles não conseguiram crédito, apoio à parcela da população vindo de uma reforma trabalhista recente. Teve o quê? A questão de você diminuir alguns direitos durante essa pandemia. Como foi essa questão dos auxílios aí na França? Então, uma coisa que eu gosto, eu moro na França e gosto muito, é o sistema de prevenção que tem aqui. Então, assim, já existia um sistema formado para esse tipo de situação, mesmo que não se pensasse que fosse chegar ao nível que chegou. O que é que eu quero dizer com isso? O sistema de desemprego na França, o auxílio-desemprego, ele existe e funciona, entendeu? Você tem curso, o Pôle emploi, que é o órgão que é responsável. Fala de novo aí, Rafa. O Pôle emploi, que é o sistema de desemprego, né, que seria o nosso, acho que INSS, se eu não estou enganado, os órgãos mudam. Ele funciona, ele, por exemplo, ele te dá auxílio, ele dá formações, ele vê com a sua área, então ele te auxilia a procurar emprego, a fazer curso técnico. Então ele está sempre funcionando. Então, assim, houve uma ampliação dos benefícios sociais, mas os benefícios sociais já existem. Só fez ampliar um pouco mais. O Estado ele se comprometeu a ser responsável pelo pagamento de todos os trabalhadores que não pudessem ir ao trabalho por causa do Covid. E essa compensação ao trabalhador, ela se deu da seguinte forma. O Estado, caso a empresa não conseguisse pagar o salário do empregado, o Estado pagaria 70% do valor do salário bruto ou 84% do valor do salário líquido. Essa contribuição, na verdade, chegaria em até um salário mínimo. Mas eles pensaram no trabalhador de um modo geral. E ele cobriria 100% do desemprego parcial. O que é o desemprego parcial? Eu trabalho para uma empresa, que foi o que aconteceu aqui em casa. Não comigo, mas com o meu marido. Ele trabalhava para uma empresa. Essa empresa ela faz a instalação de redes em lojas. As lojas fecharam. Não precisava ter instalação de rede.
Então, ele foi para o desemprego parcial. Enquanto a empresa estivesse fechada, ele estaria desempregado, você está entendendo? Mas, na verdade, ele não estaria sem salário, entendeu? Ele estaria com 100% do seu salário parcial, e mesmo estando dentro de casa, entendeu? Porque o que acontece? Existe um engajamento aqui das pessoas. Todo mundo sabe que é uma fase em que todo mundo vai sair perdendo. O importante é não se perder vidas, porque a economia volta. Então, o que a empresa faz? Não, as empresas não pedem auxílio, só pedem realmente quando estão em situação grave. Elas dizem, não, a gente vai ajudar o governo a sair dessa, então vamos manter nossos trabalhadores dentro de casa. Então, assim, quando a empresa realmente pede o seguro, o seguro do desemprego parcial, é porque ela realmente não tem como pagar esse trabalhador. E não porque assim, não, vou aproveitar que o governo tá dando isso e vou botar um dinheiro no meu bolso e não vou pagar meu empregado, porque é o governo que pague. Não tem esse tipo de pensamento mesquinho, como disse o Neto hoje, não tem esse espírito de porco, você tá entendendo? A gente, ao contrário, a empresa diz assim, não vamos, eu vou tentar segurar aqui, vamos tentar ajeitar aí, fala com o empregado diz, não, diminui sim, 30%, vamos fazer assim. Então, todo mundo, na verdade, é uma máquina que funciona, em que todos tentam, Exatamente. justamente, que todos tentam, sabem que vão perder um pouco para um crescimento maior. Você tá entendendo? Essa engrenagem vem desde lá de cima, do governo. Porque aqui no Brasil, por exemplo, Rafa, está meio complicado você pedir até eticamente que isso aconteça com empresário e o restante da população, porque a gente vê que os partidos políticos não abrem mão do fundo partidário, né? A gente tem bilhões no fundo partidário e nada disso foi sequer cogitado de ser transferido no momento emergencial desse para a pandemia. Você vai chegar para o trabalhador e falar reduza seu salário em 50% e acho legal, é a questão da engrenagem É, e aí você vê que é isso. É pode difícil, na verdade, você pedir para um trabalhador para abrir mão de uma parte do seu salário quando o presidente dá um. Você vê dinheiro voando, né? 41 milhões que foi parar no bolso da nossa primeira dama. Então, tipo assim, esse dinheiro é dinheiro em propaganda, sabe? Dinheiro mal administrado. Aí você diz assim, não, eu vou tirar do meu, sendo que tá cheio de dinheiro, eu tô vendo dinheiro soltando por todos os lados. Então é muito difícil. O engajamento serve, só funciona se todos estiverem realmente prontificados a fazer. É o trabalhador que vai abrir mão dos 30% do salário, é a empresa que vai dizer assim, não, eu só vou realmente botar o trabalhador em desemprego se é, eu tiver realmente em situação difícil, porque dá para aguentar um mês, dá para aguentar um mês e meio, entendeu? Você faz um planejamento. E, na verdade, também existiram outras, como eu posso dizer, medidas para os empresários. Porque eu falei do trabalhador, mas eu não falei dos empresários. Para os empresários, eles podiam pedir adiamento do pagamento do imposto e contribuição social. Eles, em caso de falência, em caso de risco de falência, não a falência, em caso de risco de falência, poderia haver o cancelamento definitivo dessa cobrança, entendeu? As microempresas, que são aquelas que eu acredito que sejam as mais prejudicadas num momento como esse. Ela foi separada, o governo botou à disposição 2 bilhões de euros para microempresas e trabalhadores autônomos, entendeu? E poderia existir até uma compensação de até 1.500 euros para essas empresas no primeiro mês, no caso. Então, existiu uma preocupação com a microempresa, com o empresário, para que justamente existisse uma segurança para o trabalhador. Entendeu? Porque você não pode dizer assim, não, vou. Se vira aí, vamos. Se vira aí e pague suas contas. Entendeu? Mas teve esse tipo de auxílio. Uma outra coisa que foi legal aqui, que eu acho que foi interessante, na verdade, foi o governo, ele autorizou os bancos a fazerem empréstimos para superar a dificuldade, com juros ínfimo. Ínfimo, que a gente diz? É enfermeiro. tá Pois certo. é. Ínfimo, e que poderia ser reembolsado gradativamente por 5 anos. Entendeu? Então, o pagamento. Outra coisa que ele colocou foi o pagamento dos salários. O pagamento dos salários era isento de imposto nesse período. Então, a empresa ela pagava o salário, mas ela não pagava o imposto. Justamente para que ela pudesse se manter.
né? Então, foram medidas que fizeram com que a engrenagem funcione. A empresa ela estava protegida pelo governo, o trabalhador estava protegido pela empresa. Caso a empresa não conseguisse realmente manter o trabalhador, o Estado protegia o trabalhador ou a própria empresa. Entendeu? O que está acontecendo aqui é o nosso Paulo Guedes, que ele tem uma influência grande, inclusive no Banco Central. São dois movimentos, né? Ele deu alguns trilhões para os bancos nesse período de pandemia. Enquanto isso, o Banco Central reduz os juros Selic, o que também deveria ser encaixotado com a redução dos juros ao microempresário, que não acontece. Inclusive, foi manifesto várias dificuldades de crédito, e o mercado financeiro, com isso, se enche de caixa, e é o projeto liberal que estava proposto já, e isso aí a gente não pode falar que eles enganaram, porque eles não enganaram ninguém. Eles vinham falando que a proposta do governo seria essa e está sendo. Então, pelo menos coerente eles estão sendo. Rafa, vou mandar aqui um abraço para Fred Abreu, Farias, Oh, eu adoro o Fredinho. Eu adoro os dois Freds. Rafa Donadoni, que vai ser a próxima Oh, participante da nossa live, Lore, Kátia. Aí ela até a Rafa disse que deve ser muito bom ter um governo, aí só você para falar, porque eu também não sei. é, amigo, é muito bom. Na verdade, não é só uma questão do governo, é muito bom você ter uma coisa que eu acho essencial, que é educação. Eu acho que o que muda aqui na França é a educação. A educação na França ela é obrigatória. Além de ser obrigatória, é de qualidade e é pública. Entendeu? Então, isso faz com que as pessoas. Você é obrigado a ir para a escola. A escola é de qualidade, então você aprende a dialética, você aprende a análise, você aprende a dizer não, você aprende o seu valor, você tem aula de civismo, você tem aula de sociologia. Porque as pessoas que ficam pedindo ditadura já, deveriam ver que a ditadura foi o que acabou com nossas escolas públicas no Brasil. Né? Nós tínhamos uma escola pública que era melhor e a ditadura veio lá e quebrou. Então, as pessoas que pedem a ditadura, o AI-5, poderiam, né, dar uma pesquisada e ver que às vezes você está pedindo a ditadura porque você não teve educação, porque a ditadura tirou sua educação, é um ciclo, né, vicioso. Então a educação na França, o fato da educação na França ser pública e de qualidade faz com que as pessoas tomem uma consciência muito maior do que você quer e como você vai se comportar como cidadão. Então, o que é que acontece? Apesar de Macron ter implantado medidas de prevenção ao Covid quando ele já no início e tal, o fato dele dizer no dia 7 de março que não era para criar alarde, etc., fez com que ele tivesse uma baixa de 28% na sua popularidade. E a gente está falando 2 meses depois, a popularidade dele continua caindo. Então não tem a memória curta, sabe? As pessoas aqui não têm a memória curta, as pessoas aqui são engajadas, elas leem, elas estudam, elas estão procurando saber. E não é uma questão de classe social, é todo mundo. Então, assim, houve uma baixa, inclusive agora, domingo, a gente teve as eleições, no caso, municipais, e simplesmente o partido de Macron não teve não alcançou o objetivo deles. Quem ganhou aqui muito foi o Partido Verde, né? Que é questão climática, enfim, o Partido Verde ficou à frente. E aqui em Paris ganhou uma socialista, uma mulher, mulheres no poder, entendeu? Socialista, que absurdo isso, Rafa. Pois é, só falta agora ela ser negra e feminista. Crianças agora. Só falta agora ela ser negra e feminista. Pronto. Rafa, não, mas ela não é. Para você, eu vou começar aqui o processo de finalização. A questão da retomada das atividades aí da França, como é que está acontecendo? Visto que aqui o Rio de Janeiro está num caminho muito forte de retomar, por exemplo, o futebol com público. Isso aí eu achei muita loucura. Eu não sei o que foi mais loucura. Se foi o fato do Flamengo estar fazendo testes de Covid para fazer uma partida quando falta teste de Covid no sistema público de saúde, ou se é o pedido de torcidas na arquibancada em plena pandemia. Realmente eu não sei o que foi pior. Aqui foi o seguinte, a gente teve, como eu te falei, o confinamento começou dia 10 de março e no dia 11 de maio foi decretado o deconfinamento etapa 1. O que é essa etapa 1? Voltou às escolas, voltou o trabalho,
mas eles pediram que quem pudesse fazer home office continuava em home office, que é o teletrabalho. E, no caso, só abriram essa primeira parte. Aí, no dia 22 de junho, a gente teve a abertura dos... Como é que se fala? Dos bares, restaurantes e cafés, porém só o terraço. Entendeu? Você não tinha acesso dentro do restaurante, você tinha que ficar na parte aberta do restaurante, né? Para não haver aglomeração. E só que assim, aí como nem todos os países são perfeitos, a gente teve mais uma semelhança com o Brasil. A partir do momento que você abriu o desconfinamento, que as pessoas estavam 1 mês e meio de greve, 3 meses de inverno, mais 2 meses de pandemia, as pessoas foram para a rua, fizeram carnaval. Mas a questão do carnaval ainda é proibida aqui. Você não pode ter aglomeração de mais de 10 pessoas. Entendeu? Então, algumas medidas restritivas ainda existem. O estado de sítio ele vai terminar agora. Então, as academias abriram, mas existe uma certa quantidade dentro. Entendeu? Não é, você tem máquinas que não estão funcionando, você tem que manter um distanciamento, você tem que manter... quando você entra na academia, você tem a medição de temperatura. Então, tem uma série de fatores que fazem com que você se sinta mais seguro. Mas, assim, no caso, existe o aparato, né, que a gente fala. O aparato para que esse confinamento não ocorra de maneira desgrenhada e que todo mundo saia e volte a tal da segunda onda. Os números aqui ainda continuam baixos. Então, a gente teve... Óbvio que deve dar uma aumentadinha, mas não nada de segunda onda ou segundo período, se os porcos continuarem lá na China, né? Porque tem essa questão aí também, né? Se os porcos continuarem lá, a gente não tá... A gente tá bem, mas se... Abater os porcos, né? Que o quê? Já começaram o procedimento de abater os porcos. Pelo que eu fiquei sabendo, já tinham começado. Pois é, eu não sei, eu só vi a reportagem dizendo que foi encontrado esse novo vírus nos porcos, aí ai meu Deus, não é possível, 2020 deleta. Um vírus não pode ver um humano que está querendo se apegar, né? Muito amor. Pois é. Mas assim, a gente já sabia que, no caso, não a Terceira Guerra, mas que muito provavelmente a gente teria uma guerra biológica muito forte no novo século, porque o Partido Verde ganhou muito aqui justamente porque as questões climáticas estão muito absurdas. Você está vendo ciclone no Brasil, invasão de gafanhoto. Aqui a gente está em pleno junho, né? A gente estava em maio, já estava um calor de 32 graus, 8 horas da noite. Não existia isso aqui. Eu moro em Paris desde 2011. Né? Então, não tem... A gente nunca tinha visto essa onda de calor. Ano passado, a gente teve a chamada canicula, que é quando o calor é insuportável, que teve morte, inclusive, de muitos idosos por causa do calor. E a gente está vendo essa mudança climática. Então, a gente já sabia que alguns vírus teriam consequências nos nossos atos, né, de nossa higiene alimentar, ou nossos atos de como descartar o reciclável, enfim. Mas eu não pensei que fosse ser tão forte, nem que eu iria viver. Eu pensei que fosse uma coisa tipo meus bisnetos, meus tataranetos. Não eu, entendeu? Eu não achava que seria eu. A conta chega. Pois é. Chegou muito rápido. E aí eu fico pensando quando a gente... No caso, eu sou a colega do Vieira desde que a gente tinha 11 anos. E na época a gente ouvia que o Brasil era o país do futuro. Né? Era perfeito. Pois é, a gente ouvia que o Brasil era o país do futuro. Mas, assim, como eu estava falando, o confinamento, ele agora, a gente está no dia 1º de julho, agora que já estão se falando em abrir os bares internamente e abriram os museus e toda essa coisa. E o futebol, na França, não voltou. Entendeu? Ele cancelou, no primeiro momento, ele cancelou o campeonato francês. Ele não pestanejou. Existe uma polêmica dentro do futebol que não precisava chegar a tanto, que a Espanha já voltou com o campeonato, a Alemanha, a Itália. Então, que não precisava de uma medida tão radical, entendeu? Mas eu não sei até que ponto é bom ou ruim essa radicalidade, mas eu gosto do fato de eu me sentir segura. Você tá entendendo? Eu me sinto segura com o governo que tá aqui. No país que eu tô, eu me sinto segura.
E eu acho que isso é importante para você ficar dentro de casa, para você fazer um isolamento. Porque a partir do momento que você está 2 meses fazendo isolamento, que você está vendo os números aumentarem, que você não está vendo solução, que você começa a cansar daquilo ali, criar uma angústia e angústia enorme, entendeu? Eu tenho amigas que começaram fazendo bem o isolamento, começaram respeitando o isolamento, mas que agora já ligaram aquele famoso foda-se, tipo, ah, não aguento mais. E é muito triste você ver Teoricamente, isso, entendeu? para provar que o baiano não aguenta fazer quarentena durante muito tempo. Pois é, era a preocupação inicial de Macron aqui, né? Que era que a gente não tivesse medidas restritivas muito fortes no início, porque ele sabia que não iriam durar. Então ele, né, deu uma segurada. Só que aquela coisa, a diferença, né? Porque o Trump ele não seguiu com o uso da cloroquina? Porque existe processo, né? Por que aqui o Macron ele não seguiu dizendo não vamos manter não vamos, vamos segurar as medidas restritivas, entendeu? Porque existe processo. Então, tanto que agora foi instaurado o quê? Um processo. Foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Nacional para saber se a França demorou ou não de tomar as medidas cabíveis para o Covid. Entendeu? Então está em pleno processo. Hã? A responsabilização política pelos atos do. Justamente. Aqui a Justamente. gente até, eu acho que Bolsonaro recuou um pouco nas medidas dele, não por essa questão tão bem definida, mas ele Eu ficou acho que foi realmente com porque medo encontraram o Queiroz, né? também. E Pois é. aí Tá. E, ele, gente, por favor, olhem debaixo da cama de vocês, caso Márcia Queiroz esteja aí, né? Onde está Márcia Queiroz? Temos que saber, né? Mas, enfim, ele não recuou pelos mesmos motivos. Porque aqui o Macron recuou porque ele tinha medo todos os atos aqui têm consequência. Não é porque você é político que não tem. Eu não sei se vocês viram aí no Brasil, mas aqui o ex-primeiro-ministro, ele acabou de ser julgado e vai passar 2 anos na cadeia. François Fillon tipo, é uma pessoa assim importante, é um político foi meu filho que deu uma latida aqui. É uma pessoa importante, é um ex-ministro, não sei o quê, mas condenado 2 anos de prisão fechada. Não tem essa. Pois é. Então aqui você tem que ter muito cuidado com seus atos, porque você vai ter consequência diante deles. Pois é, ó, minha amiga Davi está linda. falando aqui que ele recuou também por conta das eleições. Oh, Deus, será Também, que a imagem dele ficou eu não muito queria dizer, eu desgastada. não queria falar muito de política, não, porque assim, não vamos falar muito de política, gente. O assunto é o Covid na França, mas, meu Deus do céu, não é possível que esse homem vai ser reeleito em 2022. Não é possível, Ele tem né? 30% muito fiel, né? 30% do eleitorado dele, do eleitorado brasileiro é dele e é muito fiel. Eu não sei de onde vem a fidelidade dessas pessoas, se é aí, mas aí não vamos entrar nessas questões, que a gente pode. Justamente, não, eu sou uma pessoa que gosta muito de ver os memes das lives, né? Eu gosto de ver esses vídeos, quem vê meus stories vê que eu posto muito as coisas que eu acho trágico, cômico, né? Então eu não quero ser um meme da live, entendeu? Clínica Derma Fitness. Pela foto tá pequena aqui, mas pode ser Lude, Não, talvez, tá? é Lude. Inclusive, Tá eu perguntando cadê. fiz alguns procedimentos lá na minha barriguinha que ficaram ótimos. Faço Ela logo tá propaganda perguntando da minha cadê. amiga. Ela tá perguntando cadê Nino. Nino deve estar ali com ela. Nino está do Hoje, meu lado, ele está aqui dormindo. Ele não quis ficar com o pai dele, quis ficar aqui. Meu filho, para quem não conhece. E meu filhinho, eu tô aqui com a cara amassada, que eu tava dormindo aqui do lado de mamãe. blogueirinho. Pois é, um blogueirinho. Agora eu fui chamada de blogueira, você viu? Nossa. Você é uma blogueira. Rafa, gente, foi nomeada blogueira brasileira na França. Pois é, eu achei, eu tava vendo muitas publicações desse perfil e tal, para pegar algumas dicas daqui. E eu achei assim, máximo eu ser tida como blogueira. Nossa, eu disse assim, meu Deus, eu tô virando blogueira. Será que eu vou começar a receber aqueles 3 milhões igual da Pugliese? Será que chega Vai, na minha vai fazer conta? teste em casa depois de ter pegado o Covid igual a mim? Não, isso aí não. Assim, eu tô num país civilizado, a gente tem uma coisa chamada responsabilidade coletiva e a gente leva muito a sério isso.
Então, essas festinhas aí, não. Rafa, já temos 1 hora de live. Aí já são meia-noite e 15, né? Aqui são meia-noite e 14, é isso mesmo, meia-noite e E a 15. gente teve que fazer a live nesse horário, porque se as pessoas estivessem em quarentena em suas casas, não teria É. problema a gente responder mais cedo. Então, nesse Pois momento, é. eu quero te agradecer profundamente. Você é a nossa parceira, nossa colunista no Política FC e, e tem uma experiência incrível de vários assuntos para conversar com a gente em outras lives também. Eu queria te Pois é, agradecer eu por isso, tento, pela assim, é minha primeira participação. live. Não, confesso que estava super ansiosa, não sabia se. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito pelos cotovelos. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, eu emito opinião sobre a minha própria resposta. Então, eu fiquei muito com medo de deslanchar, assim, de falar e não ouvir direito. E a questão da língua também, porque eu passo o dia todo falando francês e inglês no trabalho, aí chegar aqui e falar o português. Sendo que com o Vitor eu falo português e eu falo assim, qual é, brother? Não sei o que, e aí, meu amor? Não sei o que, entendeu? Não é um português rebuscado que você tem que falar assim, né? A subnotificação. Então eu fiquei com medo desses erros, assim, entendeu? Foi ótimo, foi ótimo. A gente aí queria te agradecer muito pela participação, pela riqueza que foi essa nossa conversa e pedir que você duas coisas. Hum. Primeiro, uma mensagem para essa galera aqui no Brasil, aqui na Bahia, em Salvador, que a nossa audiência praticamente é essa. E na E verdade, assim, eu queria fazer um agradecimento primeiro. Ah, eu tenho amigos tão queridos que participaram dessa live, que me ajudaram. É tipo, eu vou ter que. Se eu for nomear um para um, a gente vai fazer uma segunda live só nomeando eles. Mas, tipo, sei lá, tem Rafa, tem Hugo, tem Caio, tem a galera de Brasília, a Jéssica, Kátia, Alice, enfim. E as pessoas repostando. Nossa, gente, é sério, é muito bom ter amigos. Eu tenho os melhores amigos do mundo, entendeu? E aí eu amo de paixão. E por isso que eu fico tão angustiada com o que está acontecendo no, no Brasil. Porque pode muito afetar pessoas que eu amo, né? Minha mãe, meus amigos da LFG, meus amigos do Vieira, meus amigos da Católica. Eu deixei muitos amigos por aí que eu amo de paixão, né? Minha tia Amanda, meu Deus, minha tia Amanda, minha tia Rose, tá todo mundo assistindo. Porque meu pai e minha mãe não têm Instagram. Eu disse assim, ai meu Deus, será que vai alguém assistir? a Né? Porque gente a vai gente... colocar no YouTube depois, e aí vai ser todo mundo vai poder reassistir ou assistir. Ai, ótimo, porque aí eu mando pra papai e mamãe só pra eles botarem lá um coraçãozinho pra filhinha deles, que eu morro de saudade deles também. Manda uma mensagem para a galera aí se conscientizar um pouco, Rafa, nesse momento. Amigo, assim, pra te ser sincera, eu tive algumas é, alfinetadas, eu dei algumas alfinetadas em alguns amigos meus nesse O grupo do período, viu? Vieira que o diga. Pois é, o grupo do Vieira que eu digo. Mas hoje a alfinetada nem foi minha, foi do próprio Neto aí, do prefeito de vocês, que deu a alfinetada lá, viu? Mas assim, porque assim, gente, é muito triste você ver que a humanidade está chegando. Aí, minha tia, eu também amo você, tia. Muito obrigada por tudo que você representa na minha vida, de verdade. Então, assim, é muito triste você ver que as pessoas pensam em si antes de pensar no próximo. Porque o mundo, ele só vai modificar, ele só vai ficar melhor se as pessoas começarem a pensar no coletivo. O seu direito, ele termina onde o outro começa. E assim vai criando uma cadeia uma cadeia de amor, de fraternidade, de respeito ao próximo. Isso é evolução. Não vamos acabar igual os dinossauros, por favor. Entendeu? E eu acho que a minha mensagem é essa: é uma mensagem de amor ao próximo, respeito ao próximo. Pense assim, pô, será que o que eu estou fazendo é legal? Porque o isolamento ele começa na sua casa, não é esse aí meu isolamento eu vou sair de casa, vou apertar o botão do elevador, vou fazer meu porteiro tá trabalhando ali, vou fazer o cara do pedágio tá fazendo ali para eu ir para minha casa de praia, ficar em quarentena para depois voltar para não sei aonde, para depois viajar para não sei aonde. Isso não é isolamento, gente. Aqui o isolamento ele era de 1 quilômetro, então ficava justamente para conter o vírus no bairro. E aí, enfim, essa questão que me dói muito, porque eu vejo pessoas como Rafa, que vai estar aqui na live futuramente, a Giga e Mila também, que são amigos da gente comum, que estava aqui hoje na live. Enfim, o pessoal da Alfavela, porque tem o Alphaville, mas eu sou do Alfavela, entendeu?
que também estavam presentes, enfim, pessoas que eu amo de paixão. Mas, assim, Rafa, eu acompanhei o percurso dela trabalhando em UTI de Covid e, assim, você ouvir de uma pessoa que está lá dentro o sofrimento, a angústia diariamente, e você, por outro lado, vê que as pessoas não estão levando isso muito a sério, é muito decepcionante, entendeu? Então, assim, eu depois dessa, e diz assim, depois que acabar o isolamento social, eu vou ter o isolamento com algumas pessoas ainda. Porque Desenvolvimento comportamental. comportamental, porque algumas pessoas realmente, assim, é aquela coisa, né? É como eu não sei se eu posso ou não falar, mas eu vou falar, né? Que a avó da primeira dama estava jogada na rua, uma idosa jogada na rua. Não interessa se ela tinha um, uma vida pregressa de crime. Não, você tem dinheiro, você ajuda. Você, quando tem humanidade, você ajuda. Então, assim, quando você vê que uma pessoa trata o próximo dessa maneira, o que você vai esperar dessa pessoa? O que é que você vai esperar dessa humanidade? Eu tenho amigas lindas que têm filhos e eu fico imaginando assim, meu Deus, o futuro. Tipo, Bruninha, que apareceu aqui na live também, que é a prima de Vitor, que eu amo de paixão, ela teve Joaquim. E amigas nossas do Vieira que tiveram filhos. E aí eu fico pensando assim, nossa, que futuro eu vou deixar para essas crianças, entendeu? Que futuro eu vou deixar para... Que exemplo de respeito eu quero que essas crianças tenham, né? Então, assim, o que eu peço é isso, que as pessoas pensem no próximo um pouquinho mais, entendeu? Parem de olhar o próprio umbigo, parem de olhar se todo mundo vai sair perdendo desse Covid. Não existe uma pessoa que não vai sair perdendo. Ou você perde dinheiro na sua empresa, ou você perde um ente querido, ou você perde sua saúde mental presa dentro de casa, entendeu? Você perde um pouquinho. Mas o importante é que depois de perder esse um pouquinho, que ser humano você quer ser? Entendeu? O que é que você vai aprender disso tudo? Isso é muito importante. Entendeu? E é essa mensagem que eu deixo. Seja um ser humano melhor. Por favor, o mundo precisa disso. A gente precisa ser melhor. Muito linda a mensagem. Agora, antes do nosso tchau, te pegar de surpresa, era para eu ter te avisado, mas eu esqueci, me perdoe. Um filme que eu acho que eu já sei qual é o que você vai indicar, um livro e uma série de televisão. A gente vai fazer o card depois e postar. Agora tem dica. Então, eu sou daquelas que gosta de sentar na frente da televisão e relaxar. Eu assisto séries interessantes e dramáticas, assisto, mas a minha preferida é Grey's Anatomy. E eu tenho certeza que Rafa, minha amiga, vai dizer que é Grey's Anatomy na próxima quinta-feira, mas eu já roubei a resposta dela. Entendeu? A gente é viciado em Grey's Anatomy, na verdade, até a 11ª, porque depois ela começou a nos decepcionar. Lógico que eu assisto todas. Eu assisti Home Tales, que eu não sei como é o nome no Brasil, e também tem isso, a questão do nome, né? Porque aqui muda. O livro. Um livro que me tocou muito, que eu li há uns 3 anos atrás, mas que é muito atual, é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Né? Ele é um negro da Bahia e fala muito sobre essa questão no livro. Foi uma indicação de meu pai, né? E eu gosto muito desse livro e seria o livro que eu escolho. O filme, eu não vou dizer o filme do meu amado, porque o Le Saison, viu? Fica aí a dica, tá no YouTube. Mas, assim, no final eu quero dizer esse mesmo. Não tem jeito, porque eu já assisti, reassisti, eu amo as imagens. E fala de uma coisa muito... tem o Davi Souza, da Sol de Minha Cabeça também, ó, marcando presença. Amo demais esse grupo. Eu tenho medo de esquecer alguém, aí eu tenho que depois voltar, assim, eu tinha que voltar e ir lendo as pessoas. Então, assim, é um filme que fala da questão da evolução dos animais e desde a época da neve na Europa até os dias atuais. E o que eu acho bom nesse filme é que ele mostra como o ser humano entrou quando o ser humano entrou, começou a fazer parte da natureza, como a diferença, como modificou tão rápido a mesma... Modificou muito rápido o ecossistema, você tá entendendo? Então, lógico que vai ser o filme do meu amado, Les Saisons, eu não sei o nome em português, mas deve ser As Estações, mas tá disponível no YouTube.
a gente vai fazer um card e colocar um link direitinho para as pessoas acessarem aí. Pois é, tem eu na frente de todos os outdoors em Paris. Eu chegava em Paris, todos os outdoors que eu achava, ele ficava todo tímido, assim. E eu, aí, tira foto minha aqui na frente do outdoor. Só que tem várias fotos. Para eu não dar trabalho para Eric, que ele está até na live aí, um dos cofundadores da política, eu vou falar os que eu falei na live passada. Se eu me lembrar, eu acho que o filme que eu indiquei foi. Tem que dar trabalho para ele é editor-chefe, Eu tem cada acho que ideia foi ótima. Menina de Ouro. Se eu não me engano, foi Menina de Ouro. Se não foi, ele faz de novo aí. É a série The Walking Dead, que é Eu sensacional. assisti também, assisti até a Treinado- 10ª, eu acho. Já fiquei treinado para os períodos de isolamento social assistindo The Walking Dead. E o livro Deuses de Dois Mundos, que faz um paralelo entre o mundo dos orixás e o mundo dos humanos. Sim, muito fantástico aqui. Rafa, Falta muito quanto obrigado. minuto para terminar a live de verdade? A gente já tem 1 hora, porque a gente parou e voltou, né? Hum. A gente tem 1 hora e 15 já de live. Nossa, eu consegui fazer 1h15 de live. Eu Nossa, fiquei com medo Na verdade, assim, quando eu sou uma pessoa muito, muito, muito ansiosa. Entendeu? Muito ansiosa. E minha tia tá aí me batendo palma, ela já sabe disso. Diz, tipo, ontem pra hoje eu não dormi, tipo, imaginando que eu iria falar. Fui dormir 2 horas da manhã, então eu fico imaginando que mil coisas, enfim. Eu sofro por antecedência. Então eu sou uma pessoa que sofreu no isolamento, mas que aguentou até o fim. Então as pessoas aguentam até o fim. Entendeu? Dá pra aguentar. Viu? Ó, Biel, eu te amo, Bi. Amo você e seu irmão. Amo Jesse, Ana entrou aqui também. Gente, eu vou aproveitar que eu ainda tenho um tempinho aí que você tá me liberando, para eu agradecer as pessoas que entraram, nossa, compartilharam. Eu vi várias pessoas compartilhando nos stories, muito legal. E aí, muito querido, a quantidade ó, de o pessoas Jesse é meu que cabeleireiro, ele é responsável. Eu vou no Brasil fazer minhas luzes. Tá vendo que o serviço essencial na França não é a mesma coisa? Eu vou fazer meu cabelo em Brasília. eu vi que do quanto você é querida pelos seus amigos, com a quantidade de repostagem, eu fiquei meio assustado assim por ver. Porque Nossa, eu tenho os melhores amigos do mundo, você não tem noção. Eu tenho os melhores, assim, cada um eu tenho vontade de abraçar e ficar, assim, no abraço deles. Eu tenho, sei lá, e amigos de Brasília, amigos de Salvador, amigos de tudo quanto é lugar, sabe? teve uma amiga sua aqui que ela reclamou que Brasília estava assistindo. Peraí que eu vou te dizer quem foi. Foi Sara, eu Foi li. Sara, essa. Pois Brasília também é. estava. Eu falei que nossa audiência Brasília está. tá em peso aqui, minha filha. Brasília, eu tenho Caio, tem Jéssica, teve Ana, teve Luísa, teve Marcelo, teve Bi, que é Gabriel, eu chamei de Biel, mas é Bi e Gabriel. Entendeu? Teve. A galera de Brasília tava em peso aqui. E a galera de Salvador também. Na verdade, para eu não esquecer de ninguém, eu falo os grupos, que aí fica mais fácil, tipo Alfavela, aí eu falo Solte Minha Cabeça, aí eu vou falando os grupos, tem as amigas conectadas, entendeu? Eu vou falando os grupos, que aí você já engloba todo mundo para não esquecer um nome, entendeu? Você vai receber todos os comentários. A gente já. Eric está separando ali todos os comentários. Você vai receber, porque você vai poder agradecer pessoalmente. Ai, muito obrigada, porque senão você ia ver que eu ia ficar aqui mais 1 hora só agradecendo. Muito obrigado, Rafa. Não, obrigada a você. A gente está tendo lives aí a semana toda. A minha próxima vai ser na quinta-feira que vem com sua amiga, Rafa Dona Vânia, médica, que está na linha de frente do Covid. E ela vai contar Ela é pra gente maravilhosa, também. ela é um ser humano fantástico. Realmente, eu não tô falando só de amizade, não. Tô falando de a pessoa como ser humano que se importa com o próximo, uma médica que tem humanidade. E isso nos dias de hoje é muito importante. Eu sinto falta de pessoas com humanidade e ela tem uma humanidade incrível. Você vai gostar dela. A Mila Espero, é amiga dela de infância. Essa que tá batendo palma aí é amiga dela de infância. Ela pode assinar embaixo também. esperando que eu corresponda a vocês aí, porque eu sou um mero mediador. E um beijo. Vá dormir, porque está tarde na França. Muito obrigado. Vitor tá ouvindo assim, ó, dormindo já. Lá no quarto. Um beijo, gente. Muito, muito, Beijo. muito obrigada. Obrigado a você. Tchau. Tchau, valeu, galera.